António Rebelo de Sousa e José Poças Esteves são os convidados deste Hora Económico para olhar para o dia a seguir. É verdade, é sempre um grande prazer estarmos aqui. Ao Eurogrupo. Quem é que ganhou, quem é que capitulou nesta reunião? Bem, eu acho que os gregos foram uma grande surpresa pela negativa. Eu acho que toda a Europa estava à espera. Toda a Europa, menos a Alemanha, estava à espera de uma outra posição do lado dos gregos. Uma posição mais firme, uma posição mais forte. Eu acho que, ou porque não estavam preparados, esta é a minha explicação, ou por outra razão que eu não entendi, de facto a Grécia acabou, e pela pressão que tinham e pelas dificuldades que tinham, acabaram por aceitar tudo o que lhes foi imposto. Quem ganhou, eu acho que a Europa perdeu, como um todo, porque eu acho que a Europa, como já tenho referido muitas vezes, tem avançado, e eu estava à espera que avançasse um pouco, sobretudo na parte orçamental, para uma Europa mais consolidada, para uma União Europeia mais consolidada, para uma União Orçamental mais forte, mais centralizada. O que é que isso queria dizer em termos práticos, neste caso? Eu estava à espera que houvesse muito mais. Parece que a Grécia foi o único ponto onde ganhou, foi exatamente em alguma flexibilidade orçamental, como já estava à espera, mas eu pessoalmente estava à espera que se fosse mais longe. E, portanto, que a questão orçamental, em termos europeus, ficasse mais consolidada. Quero dizer com isto que houvesse maior flexibilidade dos países do centro perante a periferia, portanto, dar-lhes possibilidade de déficits maiores e, portanto, possibilidades de reduzir a austeridade e possibilidades neste de fazer momento político, José Poças Esteves. Eu achava que a Grécia era o momento em que isso podia acontecer. A Holanda não conseguiu, outros não conseguiram, os italianos não conseguiram. Eu pensava que agora, até porque tinham a retaguarda de apoio destes países, pensei que fosse possível. No final, houve claramente um grande ganhador. Foi a Alemanha. Sim, sim. António, mais concretamente o Ministro das Finanças da Alemanha. António, não acha que foi talvez, e pegando aqui nesta ideia do José Poças Esteves, se calhar por ser a Grécia, é que justamente não se avançou mais em questões orçamentais? Pois é, mas não é que eu acho isso mesmo. Eu acho que foi em virtude do radicalismo excessivo do Syriza antes das eleições que criou realmente alguns preconceitos e algumas ideias feitas, portanto, ao nível de muitos governos europeus e, sobretudo, ao nível dos países do centro, eles, logo à partida, não se mostraram muito receptivos a aceitar fazer grandes concessões. Enfim, basta só dizer o seguinte, eu estou convencido que quer a Nova Democracia, quer o PASOK, anteriormente conseguiram muito mais nas negociações com o Eurogrupo, muito mais nas negociações com a Europa, com a Troika, do que agora o Syriza conseguiu. Mal ou bem, basta só dizer, até conseguiram um haircut, conseguiram a redução realmente até do estoque capital em dívida, eles conseguiram realmente renegociar a mesma dívida e reestruturar a dívida, aqui neste caso uma linha sobre reestruturação da dívida, e portanto foram muito mais longe nas negociações com a Nova Democracia e com o PASOK do que agora com o Syriza. Aqui no Syriza, a única flexibilização que houve foi no respeito ao saldo primário, orçamental, mas enfim, que ainda assim está condicionada realmente às reformas estruturais, e há qualquer coisa que ainda só vamos conhecer amanhã. Mas isso, o Dr. Pedro Passos Coelho também conseguiu a flexibilização realmente do déficit orçamental a certa altura, realmente, quando foi na negociação com a Troika, quando nós estávamos a cumprir exatamente os objetivos em termos de déficit orçamental, portanto... a correlação de forças não era muito favorável neste momento à própria Grécia, mas mesmo assim esperava que... Não, e sobretudo, aquilo que há aqui uma coisa que importa saudar, realmente, do Syriza, que é, de facto, a sua aparente social-democratização em termos realmente comportamentais, porque... Portanto, está a saudar justamente... eu realmente, como social-democrata... Que o Syriza tenha... Ou melhor... que o Syriza se tenha convertido. Exatamente. Eu, como social-democrata, socialista-democrática, mas eu considero que a única forma possível de socialismo democrático é a social-democracia. E, portanto, fico altamente satisfeito por, de facto, o Syriza nos dar inteiramente razão. Mas até exagerou, não era preciso exagerar tanto, porque podiam ter sido mais imaginativos, mais criativos. Já lá vamos, António. Eu até digo, talvez pudesse ter ido um bocadinho mais longe, realmente com alguma criatividade, e eu digo aonde. Mas nem sequer se fizeram, se nós virmos bem, não há concessão em nada, quer dizer, continua a troca quando se fala em instituições, realmente não há reestruturação nenhuma da dívida, continua a haver a fiscalização pela troca como anteriormente, continua-se a falar realmente à extensão, mas quer dizer, continua a haver realmente uma política de ajustamento, realmente, há reformas estruturais que têm que fazer, realmente
tudo isso continua lá, realmente não houve ali nenhuma concessão. E eles podiam ter sido um bocadinho mais imaginativos, que diabo, quer dizer, por exemplo, podiam pensar em apresentar propostas do quadro dos fundos estruturais, das comparticipações do próprio Estado grego, realmente em projetos de investimento que fossem de interesse comunitário, temporariamente, durante 2 ou 3 anos, ou poderiam realmente ter negociado alguns incentivos fiscais para o setor exportador, que vai contra, em certa medida, contra as regras comunitárias, mas durante só 2 ou 3 anos, realmente a título excepcional, realmente por causa da conjuntura, e é uma coisa que aí é fácil de compreender, porque tem que ver com a dinamização da economia, sem pôr em causa o essencial, realmente, e as próprias finanças públicas, realmente, necessariamente. Portanto, podiam ter sido mais imaginativos, não foram, não apresentaram propostas nenhumas dessa linha, enfim, começaram por dar a entender que iam pôr tudo em causa, a Troika, realmente, a própria dívida e tal, e realmente nada disso se passou. Realmente foi, de facto, uma conversão em toda a linha, digamos assim, em toda a linha. Mas era difícil. E as propostas ainda não as conhecemos, vamos conhecê-las provavelmente amanhã. Terá havido uma carta neste fim de semana, mas que não quantificava as propostas de reformas e eram só apenas umas linhas gerais. Se amanhã virmos de facto uma proposta em cima da mesa sem linhas vermelhas, o que será difícil, quanto tempo até o eleitorado do Syriza começar a protestar por ter sido, como e estou a citar o eurodeputado do Syriza, enganado? Eu acho que muito rapidamente. Aliás, já começa a haver. O Syriza não é um bloco homogéneo, antes pelo contrário, é um conglomerado de diferentes opiniões e claramente a posição que aparentemente vai surgir das propostas do Syriza é uma traição claramente àquilo que foi dito anteriormente. São duas realidades completamente diferentes. Por mais semântica, por mais camuflagem política que possa ser feita, não há, a realidade é esta, quer dizer, é difícil de camuflar. Poderá haver, como nós já dissemos aqui, que uma das consequências poderia ser o desmembramento do Syriza e o desaparecimento do Syriza muito rapidamente. Essa hipótese não está de facto colocada de lado. Mas a mim surpreende-me, quer dizer, eu não esperava que houvesse, concordo com o António, a falta de preparação que parece que não há medidas, não há propostas, não há medidas concretas, não há uma gestão política adequada. Como é que o Syriza teve tempo para se preparar? De repente não há propostas nenhuma criativa, não há nada de novo, é mais do mesmo. E percebe-se até a irritação de António Samaras, do primeiro-ministro anterior, perante este acordo do fim de semana, dizendo que não conseguiram mais do que ele próprio tinha conseguido até. Exatamente. Eu até estou convencido que Samaras conseguiria mais. Na atual conjuntura, até porque contava com a boa vontade dos governos europeus, do chamado Eurogrupo, eu penso que talvez conseguisse ir mais longe do que conseguiu o Syriza. Sinceramente estou convencido, porque é difícil não ir mais longe do que isto. A situação política, como eu ia dizer há pouco, não era muito favorável ao Syriza, até porque, além do bloco dos países da Alemanha e, portanto, do bloco de centro, havia um conjunto de países da periferia. Aliás, os países, além da Alemanha, os países que mais combateram logo de início e tinham muito medo da posição da Syriza eram os blocos da periferia, inclusive o governo português. Portanto, porque Espanha, Portugal, menos a Itália e menos a Irlanda, mas Portugal e Espanha, sobretudo, estiveram contra, porque politicamente tiveram um receio daquilo que o Syriza poderia apresentar e que a Europa pudesse ceder. Obviamente, politicamente, ficaria uma posição, ainda por cima, em Portugal temos aí as eleições à porta. E daí o frenesim em combater a posição do Syriza e serem mais papistas que o Papa, que foi o caso. Não era necessário tanto, pelos vistos, pelo que o Syriza acabou por ser um balão que se esvaziou muito rapidamente. Mas eu repito, infelizmente, porque podia ser uma forma de Europa dar mais um passo na consolidação da União Europeia. E olhando para as reações de Maria Luísa Albuquerque e também do ministro espanhol, que ficaram irritados na reunião com o Syriza e também por não conhecerem, exigirem conhecer as reformas que o Syriza viesse a anunciar.
Ora, politicamente, como é que sai o governo, o nosso governo, deste Eurogrupo, sobretudo depois das declarações de Jean-Claude Juncker a dizer que os países da periferia e sob programas de ajustamento tinham sido feridos na sua dignidade? Pois, eu ia ter uma posição que pode ser considerada um bocado heterodoxa, porque eu acho que o governo não saiu bem, mas não é pelas razões que são aduzidas pela generalidade dos comentadores. Quer dizer, eu acho que não saiu bem, não é pelo facto de não estar de acordo com as posições do Presidente da Comissão Europeia, do Juncker. Não é necessariamente por isso. O que provavelmente sentiu foi que Juncker tirou um bocadinho o tapete, ele era Presidente sim, do Eurogrupo, não é? Isso não é por causa disso, sobretudo por ter terem manifestado posições muito diferentes dentro do governo. Quer dizer, uma coisa foi a posição do Paulo Portas, sim, que deu a entender que, no fundo, ele também concordava em parte com o Juncker e também muitas vezes foi crítico em relação aos excessos deu a da entender, Troika. não. Ele disse muito claramente. Disse de uma forma clara. Aliás, Ora bem, ele sentiu vingada a expressão dele protetorado, não é? Exatamente. Portanto, por outro lado, o Dr. Rui Machete, porque tenho realmente muita simpatia e amizade, ninguém esperaria que ele dissesse aquilo que disse, não é? Realmente que ainda haveria, nós ainda teríamos eventualmente que receber indemnizações realmente da Troika pela forma como realmente lidou com os portugueses e com os interesses do nosso país. E depois a posição da Maria Luísa Albuquerque e do Primeiro-Ministro, que é totalmente diferente. Ora, foi sobretudo por ter havido essa cacofonia dentro do governo. Exatamente, ter havido essas divergências, essas posições diferenciadas do governo, que o governo saiu um bocado, de facto, debilitado. Agora... Sobretudo quando ainda não falaram em coligação, ou falam, mas não há ainda não há coligação. Agora, há aqui uma crítica que é feita ao governo que não tem assim grande razão de ser, é até um bocado contraditória, sobretudo certa esquerda, de que eu estou, aliás, muito próximo, faz essa crítica, dizendo que aquilo que foi a negociação empreendida pelo governo junto da Troika foi uma humilhação para o governo. Não foi humilhação nenhuma, não é humilhação nenhuma para o governo, porque o governo concordava com as posições do Sr. Ministro das Finanças alemão e com as posições da Sra. Merkel, que nunca se manifestou ideologicamente, nunca houve nenhuma divergência. Ao ser igual a si próprio. Não, quer dizer, nunca ouvi da parte do Sr. Primeiro-Ministro ou da parte da Sra. Ministra das Finanças e de outros, que um deles já está falecido, o António Borges, que era um dos inspiradores da política governativa, nunca ouvi uma palavra de crítica em relação à Sra. Merkel ou em relação ao Ministro das Finanças alemão, dizendo que estava a exagerar um pouco. Nunca. Ora bem, portanto, humilhação não foi. Quer dizer, humilhação poderá ser isto para o Syriza. Agora, humilhação para o governo português. Outra coisa que nós realmente podemos dizer, isso sim, é que o governo português não estaria agora interessado em que se produzisse a prova de que haveria quem conseguisse muito mais em termos de negociação. Isso aí, realmente, essa prova não se conseguiu, realmente, pelo menos até agora, com a negociação que foi feita pelo Syriza. Já Poças Esteves, e do outro lado, do lado do Partido Socialista, para já, na sequência das declarações de Jean-Claude Juncker, não houve uma reação imediata do lado do Partido Socialista, quando havia ali, eventualmente, um terreno fértil para capitalizar um bocadinho essas declarações. Já vieram um bocadinho atrasadas, 3 meses depois desta liderança de António Costa no Partido Socialista. Que dizer sobre a oposição? A oposição do Partido Socialista. A oposição personificada pelo Partido Socialista, na pessoa do Partido Socialista. Eu acho que a posição do António Costa tem sido essa de estar calado. Quer dizer, provavelmente para não dizer muitas asneiras, porque provavelmente também não tem ainda a retaguarda, não tem o plano, não tem a questão estudada. Aliás, nota-se neste momento, na questão do Syriza também, mais uma vez, não se pronuncia. Embora aqui eu entenda, não é? Porque... Aqui já não era tão óbvio. A posição aqui é mais difícil. Agora, na defesa, no suporte, no aproveitar o plano Juncker, eu acho que podia ter sido muito mais aproveitado. Aí os amigos economistas do António não fizeram a força que deviam ter feito, porque
foi um prémio de mão beijada que o Junquer deu ao António Costa e que ele não aproveitou, na minha opinião. Bem, é verdade que começam a haver vozes dissonantes dentro do Partido Socialista, numa posição muito fácil. Agora sou desapontados com a nova liderança do partido. O que eu acho é o seguinte, eu acho que há uns tempos atrás, quando o então secretário-geral do Partido Socialista, que era o António José Seguro, foi contestado, o que se dizia é que ele não apresentava propostas claras de alternativa ao governo. E dizia-se também ao mesmo tempo que não sabia quem era a equipa dele, quem eram as pessoas que iriam desempenhar funções de responsabilidade mais tarde, se um dia ele fosse para o governo. E dizia-se também que se houvesse eleições, ele se ganhasse, ganharia realmente por uma margem de 2, 3%, enfim, e que não conseguia descolar da Aliança Democrática. A única coisa que eu digo é que eu fico um bocado triste como membro que sou do Partido Socialista com o facto enfim, muitas pessoas se sentirem que hoje em dia podem formular as mesmas críticas, ou as mesmas críticas ainda de uma forma mais intensa do que há uns tempos atrás, porque as mesmas críticas que eram formuladas na altura, porque de facto por esta ou por aquela razão não tem havido a oportunidade de apresentar propostas claras de alternativa, talvez com uma ou outra exceção, ainda não se conseguiu perceber, mesmo desta questão do Syriza e de outras questões, realmente. Pois, por outro lado, realmente, também é verdade que em termos de equipa governativa, da alternativa, enfim, está-se como se estava, está-se na mesma posição que se estava. Depois, em terceiro lugar, realmente, em termos de se conseguirem resultados muito diferentes daqueles que eram conseguidos pelo então secretário-geral António José Seguro, as sondagens o que nos dizem é que está mais ou menos na mesma. E, portanto, é claro, isto coloca uma posição difícil ao nosso secretário-geral, o que muito lamento, porque realmente quando ele dizia que a grande diferença entre ele e a liderança anterior é que ele não ficava satisfeito com vitórias fracas, não é realmente por uma margem reduzida, enfim, continuar nas sondagens a estar a 2 ou 3% dos partidos de direita não é propriamente magnífico, não é realmente espetacular. Ora bem, e portanto isso eu reconheço que talvez seja um bocado desagradável, mas enfim, ainda tem muito tempo pela frente, ele ainda pode, nós temos que lhe dar o benefício da dúvida, e como eu não defendo aquilo que ele defendeu há uns tempos atrás, isto é, que se as sondagens continuarem a dar resultados negativos, realmente é legítimo que apareça alguém a dizer que ele não deve ser líder e que esse alguém que deve ser candidato a líder e a alguns meses das eleições querer convocar um congresso para disputar a sua liderança, que não defende aquilo que ele defendeu uns tempos atrás em relação ao António José Seguro, acho que temos que aceitar a sua liderança, temos que acreditar na possibilidade de algumas dúvidas que ainda subsistem quanto às propostas alternativas realmente à direita serem resolvidas, não é? E enfim, temos que aguardar, enfim, penso que... também é verdade que ele pode estar a fazer, e é capaz de estar neste momento a fazer um trabalho de sapa muito importante, que é reunir com as pessoas, reunir com os deputados, reunir com as distritais, reunir com as conselhias, reunir com... Fazer um trabalho interno. Fazer um trabalho interno e recolher informação, preparar-se, pode estar a fazer esse trabalho, para na altura própria realmente começar então, conjuntamente com uma equipe que já tem a trabalhar com ele, a apresentar propostas alternativas. Temos que lhe dar esse benefício da dúvida. Mas eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre outro tema já extra política, mas que acaba por ser político também, este braço de ferro entre o Banco de Portugal e a CMVM sobre paga-se ou não o papel comercial aos clientes do BES. Há pouco, no almoço na SERJ, Carlos Tavares disse que isto era mais do que uma questão jurídica, era uma questão jurídica, mas era sobretudo uma questão de pessoas. Perdemos as pessoas no meio deste processo. Eu acho que sim. Eu tenho dificuldades em entender a posição, nomeadamente do Banco de Portugal nesta posição. A CMVM sempre teve a mesma posição. Juridicamente a CMVM não podia intervir, porque aquilo... A decisão é do Banco de Portugal, porque foi o Banco de Portugal que fugia aos parâmetros de intervenção do CMVM, até porque era uma colocação privada e, portanto, a CMVM não tinha que se pronunciar sobre isso. Agora, o Banco de Portugal tinha a decisão na mão. Podia ter optado por um lado ou podia ter optado por outro. Obrigou a constituir uma provisão para fazer face a esses encargos. Essa previsão, em vez de ir para um novo banco, foi para o Banco Mau, o BES. E agora, está-se à espera, o Banco BES, obviamente, que não tem dinheiro para pagar. E, portanto, o que esperaria é que fosse o novo banco a pagar. Por razões de
a provisão não poder estar, porque senão não poderia, agora temos aqui o problema dos rácios, não é? Não poderia estar no novo banco, por mera razão de rácios, a provisão foi retirada e foi colocada no banco mau, no BES. Portanto, isso significa o quê? Significa que o novo banco não tem provisão para pagar esses montantes. Mas há uma questão de... Eu acho que é uma questão mesmo de um lado direito, estamos a falar de um Excel, do outro direito. lado estamos a falar de pessoas. Exatamente. Estamos a falar. E eu Mas acho já tinha essa sido mal. instituição, o Banco de Portugal sabe muito mal. Já com as obrigações séniores também o comportamento do Banco de Portugal não foi exemplar, porque inicialmente o Banco de Portugal limitou-se a dizer que as obrigações séniores eram para ser pagas e os compromissos assumidos pelo o então Banco Espírito Santo em relação aos detentores de obrigações séniores, nos exatos termos em que tinham sido assumidas, eram para ser cumpridos. E havia muitos casos, realmente, operações de repo, quer dizer, de recompra de títulos, realmente, de obrigações, e esses contratos, realmente, não foram cumpridos. E depois fez uma negociação com os titulares das obrigações séniores no sentido da conversão em depósitos a prazo, não é? E portanto, que realmente estava longe de corresponder àquilo que constituiu o compromisso inicial. E o Banco de Portugal foi o primeiro a intervir e a impedir, inclusive, que o novo banco pudesse pagar aos detentores de obrigações séniores, impondo-lhes realmente uma negociação com a conversão dessas mesmas obrigações realmente em depósitos a prazo. Portanto, aqui também não se portou bem o Banco de Portugal. Há várias situações em que o Banco de Portugal... O problema, digamos, o pai do problema foi a decisão que foi tomada. Pois foi. Ao tomar a questão da resolução, significava que, por imposição, a partir da altura em que houve um conjunto de provisões que foram constituídas, já se sabia que não se respeitavam os rácios impostos pelo BCE e, portanto, a partir dessa altura entrou-se em paranoia e então teve que tomar uma medida. E optou-se pela medida da resolução. Se tivesse optado pela medida da capitalização pública, sim. Este problema... Eu continuo a pensar... Agora, a partir da altura em que optaram por isso, pela resolução, foram obrigados a respeitar rácios e, portanto, tiveram que pôr um novo banco com um balanço bonito. Obviamente tiveram que tirar algumas coisas. E ao tirar algumas coisas, além dos acionistas qualificados, além dos acionistas do BES, há estas poupanças que não têm culpa nenhuma de todo o processo e que sabem que houve provisões adequadas para isso, que neste momento estão a ser prejudicados. Eu acho que há aqui uma justiça social muito clara. Eu acho que já há bastante tempo atrás, quer dizer, do princípio do ano, havia condições para se saber que era preciso fazer alguma coisa e que se essa altura se tivesse optado pela capitalização, uma capitalização da ordem dos 5 mil milhões ou 5.500 milhões. Na altura falavas 2,5 só. Mas a questão que eu gostava resolvia-se o problema. Mas a questão que ponto de condições em termos de afastamento. Mas a questão que eu gostava de colocar, e optou-se pela resolução, e portanto é isto que temos. É o que está, é o que é. E temos duas instituições, uma a CMVM, outra o Banco de Portugal, que perante essas pessoas que perderam as suas poupanças, pouco lhes importa quem é que disse o quê e porque é que chegámos aqui. O que querem é o seu dinheiro. Se as instituições não servem para preservar, de facto, coisas que foram vendidas às pessoas como sem risco, como parece ser o caso em muitos casos, para que é que serve? Pois, tem toda a razão, realmente descredibiliza, de facto. Era algo... mas eu penso que aqui a responsabilidade da CMVM é muito menor do que a responsabilidade do Banco de Portugal. E deve haver consequências para o Banco de Portugal? Chamou a atenção... Para a liderança do Banco de Portugal? Bem, eu preferia realmente também não estar a precipitar-me e a tecer considerações sobre essa matéria, mas acho que, de facto, a atuação do Banco de Portugal não foi feliz e que a atuação também do Governador não foi feliz, realmente, ao longo destes últimos tempos, quer pela solução que foi adotada, quer, inclusive, por muitos outros aspectos, em que, mesmo ao lidar com a nova administração do Espírito Santo, a nomeação da nova administração do Espírito Santo, enfim, tanto quanto se sabe hoje em dia, não foi, foi uma administração nomeada ainda em parte por Ricardo Salgado, ou pelo menos indicada realmente por Ricardo Salgado, realmente, em larga medida, ele é que sugeriu os nomes, a certa altura, do Vítor Bento, etc. Depois, realmente, o facto como criou certas expectativas a essa administração de que poderia ainda ficar durante algum tempo e poderia realmente tentar viabilizar o banco a prazo e depois toma a decisão que toma
aparentemente sem consultar previamente essa mesma administração ou contra o parecer dessa administração, tudo isso Deixa o Banco de Portugal numa deixa o Banco de Portugal numa situação particularmente difícil. Embora legalmente, provavelmente, o Banco de Portugal podia fazer isso. E pode Não é isso que está em causa. a legislação permite Não é isso que está em moralmente causa. e politicamente. Não é isso que está em causa. Voltamos à questão que não é só jurídica. Exatamente. Meus senhores, agradeço a vossa presença no Hora Económica, o comentário de José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa à atualidade.